dia, 17º dia do desafio 36 dias para ler Mulheres que Correm com os Lobos. E eu já tô aqui com o meu livro, com as minhas anotações de sempre. E hoje nós vamos ler da página 257 até a 269, tá? Nós continuamos aí a falar do capítulo 8, a descobrir essa mulher braba e nas armadilhas que ela pode cair, que é a armadilha que nós podemos cair, a gente não pode esquecer disso, né? A Clarissa Pinkola, ela não tá trazendo uma reflexão para além de nós, é uma reflexão para o que nós somos. E é isso que é interessante e que nos conecta aí com ela. Eu sinto sempre conectada com o que tá dizendo aqui. Como eu disse ontem, né? Eu não sou essa mulher braba, mas eu sou uma mulher domesticada. Eu acho que eu tô no passo de descobrir talvez a minha mulher braba, sabe? E aí é isso, vamos lá. Ela vai falar das armadilhas, ela vai começar a falar da primeira armadilha. Ela já disse, né, que o sapatinho feito à mão era o processo de conexão da menininha com essa mulher selvagem, era o processo de se descobrir no mundo. Só que quando a velha queima esse sapatinho, puf, perde a conexão com o mundo, perde a conexão com ela, com essa mulher selvagem, e ela cai nas armadilhas que a gente vai ver aqui quais são, tá? Armadilha 1, a carruagem dourada, a vida desvalorizada. Ou seja, essa armadilha é antes do processo de queima do sapatinho, tá? É o momento em que ela encontra a velha e se deixa levar pelo que a velha poderia proporcionar para ela, pela vida confortável que ela poderia ter, mas ela abdica, assim, então, da sua liberdade, de poder caminhar, de poder criar com liberdade, né? No simbolismo dos arquétipos, a carruagem, e ela também fala que a carruagem pode ser o automóvel, é uma imagem literal, um veículo que transporta alguma coisa de um lugar para o outro. Do ponto de vista clássico, esse tipo de veículo de transporte é compreendido como a disposição central da psique, que nos transporta de um lado da psique para o outro, de uma ideia para outra, de um pensamento para o outro e de uma iniciativa para a outra. E essa carruagem dourada, que pode ser também expressada em carros, em veículos, é uma gaiola dourada, na verdade, né? Ela supostamente oferece algo mais confortável, menos estressante, mas na realidade sua função é a de cativeiro. E aí é isso, né? Muitas vezes a gente fala assim: talvez a outra coisa fosse melhor, talvez algo que não fosse tão difícil, algo que consumisse menos tempo, menos energia e menos esforço. Quando a gente diz isso, nós estamos abdicando do nosso sapatinho criado por nós mesmas e estamos procurando a nossa zona de conforto. A nossa zona de conforto é uma armadilha, essa que é a questão aqui. Muitas vezes quando a gente quer o mais fácil nem sempre vai nos conectar com nós mesmos. Atenção à carruagem que parece nos ajudar, ela é uma armadilha. E eu vim fazendo os outros comentários aqui, tá? A armadilha não é querer viver mais confortável. A armadilha é o preço que tem que se pagar por este conforto. Isso é interessante, tá? É a sua criatividade? É a sua mulher selvagem? Se esse for o preço a se pagar, o conforto não é necessário, não é interessante ali. A gente tem que pensar muito nisso. Às vezes as situações mais confortáveis são a nossa zona de conforto que vai nos fazer perder essa mulher selvagem. Conforto é bom, conforto não é o problema, não é a armadilha. A armadilha é o que você tem que pagar para ter aquele conforto, tá? Pense sempre nisso. E aí a gente entra então no momento em que você deixa para outra hora o dançar, o plantar, o dar um abraço, a planejar, deixa sempre para outra hora o que é importante, porque você quer continuar ali na sua zona de conforto. Isso é uma armadilha. E aí a gente entra na armadilha 2, que é a velha secarrona, a força senescente. Ela escreve a mulher idosa como aquela que vai simbolizar a dignidade, a capacidade de orientação, a sabedoria, o autoconhecimento, a atenção às tradições, os limites bem definidos e a experiência, com uma dose aí de irreverência irritadiça, franca e encantadora para contrabalancear.
No entanto, a velha que é escrita aqui da história do sapatinho vermelho não é essa velha que a gente já viu aí na Baba Yaga ou em outros contos que ela trouxe aqui. Essa velha é aquela que vai nos prender no que a sociedade quer, nas crenças que a sociedade nos impõe, tá? Ou seja, essa velha da menininha do sapato vermelho é uma velha que vai domesticar ela a tal ponto que ela se perde. A velha destrói a inovação, a criatividade da menininha, e isso é uma armadilha, porque a gente pensa que muitas vezes a velha senhora, ela vai nos trazer a sabedoria, vai nos dedicar às coisas boas, mas pelo contrário, a velha que ela vai fazer com que a menininha perca essa criatividade, perca essa conexão com ela mesma. Por quê? Porque o valor único da velha e da história é que a opinião do coletivo vai importar mais do que qualquer coisa. E ela vai fazer com que a menininha se enquadre a essa opinião do coletivo. O coletivo influencia a nossa vida. Mesmo quando é um grupo que a gente não faz parte, ele tá ali a todo momento nos avaliando, nos julgando. E isso influencia as nossas vidas, né? E aí é importante que mantenhamos aí os olhos abertos e que consideremos com cuidado as ofertas de uma existência mais fácil, de uma estrada sem problemas, e especialmente se nos for pedido em troca que entreguemos a nossa própria alegria criadora a um forno crematório em vez de aquecê-la num fogo criado para nós mesmos. Ou seja, cuidado com as coisas que facilitam a nossa vida. Não que o conforto não seja interessante e não seja desejável. A questão é qual o preço que eu tenho que pagar para ter esse conforto. Se for uma zona de conforto que nos afasta do que é mais próprio de nós mesmos, isso não é legal. Então, atente-se a essa armadilha. Mantenha-se atenta. Aí nós vamos falar então da armadilha 3, que é a queima do tesouro, a fome da alma. É um momento que ela vai falar, né? Que existe um fogo que acompanha a alegria e o fogo que acompanha a destruição. Um é o fogo da transformação, o outro o fogo apenas da dizimação. No entanto, muitas mulheres renunciam aos seus sapatos vermelhos e concordam em se tornar limpas demais, educadas demais, submissas demais à visão de um mundo das outras pessoas, tá? Na página 262 ela vem dizendo: uma quantidade excessiva de mulheres fez um voto terrível anos antes de serem capazes de um melhor discernimento. Ainda jovens, faltaram-lhe o apoio e estímulo básico, e assim, cheias de mágoa e resignação, elas pousaram suas canetas, calaram sua voz, desligaram seu canto, enrolaram suas telas e juraram nunca mais voltar a tocar neles. A mulher que esteja em condições semelhantes entrou, sem perceber, no forno junto com a vida da sua própria criação. Sua vida fica reduzida às cinzas. E aí o fogo do ódio pode consumir a mulher. Cuidado, algumas pessoas são corrosivas, invejosas e vão fazer com que você entre nesse processo de ódio, né? Nenhuma mulher então pode permitir que a sua vida criativa fique suspensa por um fio enquanto ela presta serviço a um amigo, mestre, pai ou parceiro no relacionamento amoroso, enfim, né? Quando a gente reduz a nossa alma a cinzas, nós perdemos esse tesouro vital, essa alegria vital que nos faz viver bem. E esse é o processo de queima do sapatinho vermelho, né? Consequentemente, a menina ela fica procurando por algo, cria-se então uma alma faminta que cresce ali, e qualquer coisa que aparentemente a ligue a essa vida feliz, a essa vida vibrante, ela vai tentar assumir pra ela, que foi o caso do sapatinho vermelho lá, que ela foi comprar com a mulher. O sapatinho vermelho lhe trazia uma sensação de estar ligada a essa vida vibrante, só que era na verdade uma armadilha, tá? Ela novamente na página 263 vai comparar as mulheres com os lobos. Por quê? Porque os lobos, eles só são vorazes, só são perversos quando de alguma forma eles estão com fome ou quando lhe falta algo, né? Mas na verdade os lobos são animais sociáveis e são dedicados. E aí é isso, quando a mulher se afunda em excesso, seja droga, álcool, relacionamentos prejudiciais,
ela tá buscando sanar essa fome da alma aí, ok? Logo, há algo que nos priva do mundo, né? Há algo que nos domestica, e esse algo nos faz nos perder de nós mesmas e cria uma fome intensa por uma vida que não é a nossa. Quando a gente se livra dessa privação, o que a Clarissa vai dizer é que essa mulher vai querer tudo pra hoje. Quando ela quer tudo pra hoje, ela cai em armadilhas, né? É o momento em que a menininha vai no sapateiro e consegue comprar um sapato. Esse é o momento, é a exceção de estar livre. É um momento de exceção e ela então se encontra livre. É um momento de exceção e ela não mais está privada de ser quem ela é. E aí ela vai escolher o sapatinho vermelho que aparentemente a conecta com o que ela é, tá? Entramos então na armadilha 4, que é os danos aos instintos básicos, a consequência do cativeiro. E ela recorre a Jung para tratar disso, porque ela diz que ele define bem o que é os instintos, que seriam então derivados do inconsciente psicoide, e ela vai e afirma que vai além dessa definição. Ela insere a ideia de que o instinto criador, em especial, tanto é a expressão lírica do self, do eu, quanto a simbologia dos sonhos. O instinto, então, significa incitar ou induzir uma inspiração inata. Seria um impulso a fazer algo, né? A ideia do instinto pode ser valorizada como alguma coisa interna que orienta aí os seres humanos, tá? E ela diz que as mulheres, elas nascem com esses instintos intactos. Só que quando a garota vai para casa da velha rica, ela perde o seu desenvolvimento, o seu processo de individualização, consequentemente ela perde esse impulso, esse instinto criativo. E aí algumas pessoas vão cair então na depressão, isso tudo são palavras dela. Essas pessoas, elas se entristecem, essas pessoas perdem o seu espírito criativo, elas se isolam. Por quê? Porque elas perderam esse instinto que já era nato nelas. A Clarissa então compara as mulheres aos animais que estão em cativeiro, porque esses animais, eles estão em letargia, há uma irritabilidade, ou eles são agressivos de forma desmedida. E é o mesmo que acontece com as mulheres em cativeiros, nesse processo semelhante aí da menininha que é levada para casa da velha. Ela sofre de perda de decisão, confusão mental, tédio, depressão simples e súbitas crises de ansiedade, tá? Como na história, uma das agressões mais insidiosas ao eu selvagem consiste em receber ordens para agir corretamente. E aí a gente perde essa conexão com a mulher selvagem e a gente vive buscando por um impulso que nos faça querer viver novamente, que nos faça conectar com essa mulher selvagem novamente. E isso é um perigo, né? E ela cita a Janis Joplin como essa mulher braba que se perdeu e tenta se descobrir novamente, só que ela cai em armadilhas. E ela cita outras pessoas, Edith Piaf, Marilyn Monroe, enfim, todas elas parecem estar nesse mesmo padrão de instintos prejudicados pela fome da alma, que caem então em uso excessivo de drogas, de bebida, de remédios, para tentar conectar-se novamente com essa mulher selvagem. A ideia então não é escolher sapatinhos amaldiçoados, tá? Por quê? Porque esse sapatinho amaldiçoado vai te fazer deslocar ainda mais dessa mulher selvagem. E a ideia é recuperar esse instinto ferido, esse insight que te protege dessas armadilhas e que te faz conectar novamente com o seu eu selvagem. É preciso reverter o processo que causou a captura da mulher e a consequente fome. Antes de mais nada, porém, muitas mulheres passam pelo estágio que se seguem, como é descrito na história, tá? É isso. Não nos deixar levar pelos sapatinhos vermelhos amaldiçoados. Não nos deixar levar por uma vida que não nos conecte com a mulher selvagem. Enfim, eu vou deixar vocês aí com
essas impressões. Eu gostaria muito de ler o comentário de vocês aqui embaixo para que a gente possa trocar as nossas experiências. E é isso. Amanhã eu tô de volta com a leitura das próximas páginas. Tchau, tchau!